Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso sexto encontro. Hoje nós vamos ler a sexta lei das 7 leis espirituais do sucesso, que é desse livro aqui do Deepak Chopra, um livro bem pequenininho, porém muito inspirador, para que a gente construa a nossa jornada aqui de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, quando a gente trata de criar os nossos sonhos, viver uma vida mais leve, viver uma vida de alegria e de felicidade, porque no conjunto dessas 7 leis é isso que ele propõe, é isso que ele traz para nós, trazendo, toda a ideia do que é o sucesso. O sucesso não é somente um sucesso relacionado ao dinheiro, à prosperidade, à riqueza com relação ao dinheiro, mas prosperidade e riqueza em todas as dimensões da nossa vida, Vivendo de forma plena, alegre, feliz, mesmo que nos apareçam muitos desafios ao longo da nossa trajetória. E essas leis nos ensinam a lidar ou a superar esses desafios que a gente vai encontrando. Lembrando que os desafios, eles não são castigo, A gente viu na lei do karma, mas sim são processos de aprendizado. Que se a gente olhar para isso com atenção, olhar para isso com carinho e entendendo isso como uma possibilidade de evolução e de melhora, a nossa vida vai ser bem mais leve e bem mais divertida. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Neuci, bem-vinda. Obrigada pela presença de vocês. Lembrando, então, que eu iniciei essa jornada aceitando o convite que o autor faz ao final desse livro, que ele pede, para que as pessoas que entrem em contato com essas leis convidem ou reúnam outras pessoas para falar sobre essas leis, e principalmente não só falar, mas para colocar em prática. Por isso que ao final de cada live a gente traz o resumo dizendo o que é que nós precisamos fazer no dia seguinte. Então hoje, lembrando, quem acompanhou aqui a live desde os primeiros dias sabe que cada dia, por exemplo, a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, o autor sugere que a gente faça os exercícios no domingo, que a gente comece a colocar as práticas, então, no domingo até o próximo sábado, que é onde, então, finaliza os 7 dias com a lei do Dharma, que vai ser amanhã, olha só, Comecei em 7 dias, parecia que era tanto tempo e nós já estamos finalizando. Então, aceitei o convite do autor e está sendo um aprendizado enorme para mim, e relendo, acho que eu já li esse livro umas 3, 4 vezes, e sempre quando eu leio eu aprendo alguma coisa nova, eu vejo que na leitura anterior eu deixei passar alguma coisa. Mas é um livro assim maravilhoso para a gente ter de cabeceira. Então, se alguém aqui quiser providenciar, ele é um livro bem baratinho, bem fácil de conseguir e é maravilhoso. Então vamos lá. Sem muita delonga. Hoje o nosso capítulo não é muito extenso, ele é um capítulo mais curtinho. E ele vai complementar a lei que nós vimos ontem, que foi a lei da intenção e do desejo, Então, lembrando que o Criador, o Universo, ele torce para que a gente deseje. Ele torce para que a gente queira, que a gente sonhe grande e sonhe alto, porque desta forma ele também se experimenta a partir dos nossos desejos e dos nossos sonhos. E lembrando que se você tem um determinado desejo, é porque aquele desejo é seu, é possível de você acessar e de você concretizar. O que a gente precisa é limpar, vamos dizer assim, o nosso campo, limpar as nossas crenças, aprender a funcionar, vou usar a palavra assim, a partir das leis do universo, e aí a gente vai estar na possibilidade ou na vibração dos nossos desejos. E aí a gente vai conseguir receber de forma mais fácil, sem resistência, que é como ele fala aqui.
Já deixo então aqui o convite, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou deixar um comentário, fique à vontade, e a hora que achar que a leitura aqui está fazendo sentido, coloca um coraçãozinho aí, que é para eu também acompanhar a reação de vocês de alguma forma. Então, o resumo aqui, a epígrafe da lei do distanciamento. No distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a libertação do passado, do conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos. É na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemo-nos à mente criativa que rege o universo. Então aqui ele nos chama a abraçar a incerteza e a abandonar o passado, porque o passado é o que a gente já conhece e normalmente é onde estão os nossos condicionamentos, né? As nossas crenças, aquilo que a gente vai carregando ao longo de toda a vida. A sexta lei espiritual do sucesso é a lei do distanciamento. Segundo esta lei, para se conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Ou seja, você não desiste da intenção e não desiste do desejo. Abandona apenas o apego aos resultados. Então, retomando um pouquinho do que nós falamos ontem, né? Que o resultado, ele está a cargo do universo. O que nós temos que fazer é desejar, é intencionar, é pedir. O universo é que faz todos os entrelaçamentos, né, os emaranhamentos quânticos para que a gente consiga atualizar isso na nossa realidade. É uma atitude muito poderosa. No momento em que você desistir do seu apego aos resultados, misturando simultaneamente intenção unidirecionada com distanciamento, terá tudo o que deseja. O distanciamento permite alcançar qualquer coisa, porque se baseia em sua crença inquestionável no poder do seu verdadeiro eu. Novamente ele vai fazer, né, menção ao verdadeiro eu, que é o nosso eu interno, que é o nosso espírito, que é ele que cria tudo o que nós desejamos. É ele que faz essa ligação, né, com o plano superior. Já o apego está baseado no medo e na insegurança. A necessidade de segurança está fundamentada no desconhecimento do verdadeiro eu. A fonte de riqueza, de abundância e de qualquer coisa no mundo físico é o eu. Então, olha só, aqui está chamando, né, que a nossa insegurança e o nosso medo é porque a gente desconhece o nosso verdadeiro eu. Então, a gente desconhece toda a nossa potência de criação que nós temos. É a consciência que sabe como satisfazer a todas as necessidades. O resto é simbólico. Casas, carros, contas bancárias, roupas, aviões. Os símbolos são transitórios, eles vêm e vão. Perseguir símbolos é como instalar-se no mapa e não no território. Isso cria ansiedade e acaba levando você a se sentir vazio e oco por dentro, porque está trocando o seu eu pelos símbolos do eu. Então, né, quando a gente está com a atenção, né, quando a gente está desejando um carro, ou a gente quer dinheiro, ou a gente quer uma casa, e a gente deseja isso separado ou separado mesmo do nosso eu, a gente faz o caminho para fora, em vez de fazer o caminho para dentro, de acessar a nossa potência, de encontrar o estado de silêncio, de permanecer na vibração dos nossos sonhos. Quando a gente faz o caminho inverso, que é para fora, nós estamos desacreditando na nossa potência. Então, o apego, olha que interessante isso, o apego vem da pobreza de consciência, porque o apego é sempre por símbolos.
Distanciamento é sinônimo de consciência rica, porque oferece liberdade para criar. O envolvimento com distanciamento cria alegria e felicidade. Desta forma, os símbolos de riqueza são alcançados espontaneamente, sem qualquer esforço. Na lei da doação, né, a gente viu que é a alegria e a felicidade que sustentam a nossa vida. É pela felicidade e pela alegria que a gente cria tudo o que a gente deseja. Até em Axis, né, tem a paz da alegria e a alegria da paz. Tem outra frase também, outro conceito e entendimento, né, que o dinheiro, ele segue o caminho da alegria. Aonde tem alegria, tem abundância, tem riqueza, tem o dinheiro. Aonde tem tristeza, aonde tem, né, não tem fé ou não tem confiança, tem pobreza. E olha só, que o apego, né, vem da pobreza de consciência, porque eu estou com um nível de consciência baixo, porque eu não me reconheço como criador daquilo que eu quero, como criador da minha realidade, né? Então eu projeto fora, alguém vai me trazer, né? Alguém que eu digo que está nesse mundo aqui, alguma coisa vai me trazer a riqueza que eu desejo. E a gente não sabe que a riqueza é conquistada por nós, não sabe não, a gente esqueceu que a riqueza, né, em todas as dimensões é conquistada por nós mesmos. Sem distanciamento, somos prisioneiros da impotência, da desesperança, das necessidades mundanas, das preocupações triviais, do desespero mudo, da falta de humor. Traços distintivos de vida medíocre e de consciência empobrecida. Então, a desesperança, o sentimento de impotência, né? Quando a gente se apega às necessidades mundanas, as preocupações triviais, o desespero, né? A falta de humor, então sempre na reclamação, né? Sempre mal-humorado, triste. Tudo isso é traço de uma vida medíocre, traços de uma consciência empobrecida. A verdadeira consciência é a habilidade de ver tudo o que se quer, na hora que se quer, com um mínimo esforço. Para viver esta experiência, você tem de estar apoiado na sabedoria da incerteza. Na incerteza você encontrará a liberdade para criar o que quiser. As pessoas buscam constantemente segurança. Você descobrirá que buscar segurança é, na verdade, algo muito efêmero. Até o apego ao dinheiro é sinal de insegurança. Você poderia dizer: quando eu tiver X milhões de dólares, estarei seguro. Serei financeiramente independente e poderei me aposentar. Aí poderei fazer o que realmente desejo. Mas isso nunca acontece. Nunca acontece, né? A história de que você está sempre esperando alguma coisa acontecer para você viver de verdade, para você ser feliz de verdade, para você poder fazer a viagem do teu sonho, para você comprar aquilo que você tanto deseja. Então, está sempre protelando para depois. E isso é um apego. Aqueles que buscam segurança perseguem-na por toda a vida e nunca a encontram. Ela é sempre ilusória, efêmera, porque a segurança nunca pode vir só do dinheiro. O apego ao dinheiro criará sempre insegurança, por mais que você o tenha no banco. De fato, as pessoas que têm mais dinheiro são as mais inseguras. Né? Imagina se você tem aí uma fortuna de milhões, né? Se você tem milhões em ações, digamos. Quando acontece alguma coisa, você entra na insegurança total, né? O medo da perda do dinheiro, né? Então isso gera muita insegurança. E também é o apego. A busca de segurança é uma ilusão. Para a tradicional sabedoria ancestral, a solução desse dilema está na sabedoria da insegurança,
ou na sabedoria da incerteza. Isso quer dizer que a busca de segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao conhecido. Agora vem a parte interessante, olha só. A busca de segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao conhecido. O que é ele, afinal? O conhecido é o nosso passado. O conhecido nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos. Não há qualquer evolução nisso, absolutamente nenhuma. E quando não há evolução, há estagnação, desordem e ruína. Então, assim, a gente pode pensar o quanto nós estamos presos no passado, o quanto nós estamos presos nos nossos condicionamentos, naquelas crenças que, sei lá, de repente, quando a gente era criança, né, nos foi passado e a gente foi acreditando naquilo, e a gente vai sempre revivendo essa memória, porque as nossas memórias são sempre o passado. A nossa mente, ela só lembra do que é passado, ela só lembra dos registros, e registro é tudo que já foi. Então, o que a gente pode criar a partir do conhecido, a partir do passado? Normalmente, a gente recria mais do mesmo, porque vamos dizer que é esse caminho de pensamento e de sentimento que o corpo reconhece com mais facilidade. E a gente sabe que o nosso corpo, né, como um todo, uma das funções básicas que tem é preservar a sua energia, é não gastar energia. E quando a gente vai para uma coisa nova, que você tem que, né, você despende muita energia no sentido da energia da criação, né, da excitação, daquilo que você tá chegando num terreno desconhecido, digamos assim. E aí o corpo, né, a nossa mente, o nosso corpo, ele quer economizar, ele nos poupa disso, ou quer nos poupar disso. Então, o que ele faz? Ele fica sempre trabalhando naquilo que ele já conhece, naquilo que é seguro para ele. Faz sentido isso para vocês? Continuando aqui, ó. A incerteza, por sua vez, é terreno fértil para a criatividade e para a liberdade. Incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos da nossa existência. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades. Sempre frescas, sempre novas, sempre abertas à criação de novas manifestações. Sem a incerteza e o desconhecido, a vida é apenas a repetição viciada das memórias velhas. O que falamos antes, né? Você se torna vítima do passado e seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. O seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. É o que você vem carregando, são as tuas velhas memórias, as tuas velhas formas de agir. Renuncie ao seu apego ao conhecido. Entre no desconhecido e você estará no campo de todas as possibilidades. A mera disponibilidade de entrar no desconhecido lhe oferecerá a sabedoria da incerteza que há nele. Isso significa que em todos os momentos da vida você terá excitação, aventura, mistério. Experimentará a diversão da vida, a magia, a celebração, o contentamento, a exultação de seu próprio espírito. Poderá então diariamente procurar a excitação do que acontece no campo de todas as possibilidades. Se você vivenciar a incerteza, estará no caminho certo. Por isso, não desista. Não é preciso ter uma ideia pronta e acabada do que você vai estar fazendo nas próximas semanas ou no ano que vem, porque se você já sabe o que vai acontecer e se apega a essa ideia,
abre mão de toda a gama de possibilidades. Isso é interessante a gente pensar, né? Porque é da mesma forma quando você tem um sonho e um desejo e você, tá, eu quero, vou usar o mesmo exemplo de ontem, né? Eu quero comprar um carro. Porém, eu acho, né, eu acredito que o carro só vai vir de uma forma, que é eu pagando o carro, né, com o meu trabalho, eu destinando uma parcela do meu salário ou do dinheiro que entra para mim para pagar esse carro. E se esse carro pode vir de presente? E se esse carro pode vir de um sorteio? E se esse carro pode vir, sei lá, né, de um dinheiro inesperado, que você não estava, né, contando com isso, ele aparece. Se a gente fica só na ideia de que é eu que tenho que pagar esse carro com esse dinheiro do meu salário, eu fico tão focada nisso que às vezes pode aparecer um bilhete na minha frente e eu não posso, né, não ver que tem uma possibilidade de eu ganhar um carro aí. Além de ter a crença, de repente, que também que eu não vou ganhar nada, que eu nunca ganho nada no sorteio, então eu nem vou pegar esse bilhete porque eu não ganharia nada mesmo, né? Então, essa parte do texto aqui está chamando a nossa atenção para as infinitas possibilidades que a nossa mente limitada não é capaz de conceber. Mas nós temos uma inteligência, uma organização infinita que está trabalhando, que pode trazer eventos, pessoas, situações, circunstâncias para que eu possa chegar no meu sonho, no meu desejo, que é ter aquele carro novo. Então, um exemplo bem simples, só para clarear um pouco o que está trazendo aqui. Uma das características do campo de todas as possibilidades são as correlações infinitas. Esse campo consegue reger uma infinidade de eventos no tempo e espaço para conseguir os resultados pretendidos. O que eu falei agora. Mas, quando você está apegado, sua intenção fica presa num rígido espaço mental. Assim, a fluidez, a criatividade, a espontaneidade inerentes àquele campo se perdem. Porque eu estou naquela ideia fixa, né? Eu estou inflexível, é daquele jeito, só é daquele jeito. Então, né, uma outra crença que a gente tem muito com relação ao dinheiro, né? Que o dinheiro só vem se você trabalhar muito, 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 com muito esforço, porque se ele vier de forma fácil, ele não pode ser vindo com merecimento, ou ele vem fácil e vai fácil, né? Então, todas essas crenças que a gente tem, que estão lá no nosso inconsciente, que vão impedindo que a gente vibre ou, né, se encontre na frequência daquilo que a gente deseja. Eu estou usando aqui esse exemplo, mas você pode usar isso para qualquer situação, para qualquer coisa que você queira manifestar. Quando você se apega a uma ideia pronta, seu desejo, antes fluido e flexível, fica congelado numa estrutura rígida que interfere em todo o processo de criação. A lei do distanciamento não interfere na vida não interfere na lei da intenção e do desejo no estabelecimento de um objetivo, né? Aquilo que a gente viu ontem. Quais são os seus desejos? Você fez a lista dos seus desejos? Você continua com sua intenção de seguir por uma certa direção. Ainda tem um objetivo. Entretanto, entre o ponto A e o ponto B, há infinitas possibilidades. Graças à incerteza dessas infinitas possibilidades, você poderá mudar de direção no momento que encontrar um ideal maior, que descobrir algo mais excitante. É também improvável que você force a solução de problemas, pois isso irá impedi-lo de estar alerta às oportunidades. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Quando você entende esta lei, não se sente compelido a forçar soluções. Caso contrário, só vai criar novos problemas. Mas se dirige sua atenção para a incerteza e observa essa incerteza enquanto espera a solução emergir do caos e da confusão,
o que aparecer será fabuloso e excitante. Então aqui ele está, né, trazendo a ideia de que quando a gente fica muito no foco do mental, do racional, né, você está com um problema que você precisa resolver. E você fica muito nesse espaço de você encontrar a solução pelo teu racional, lembrando que o teu racional são os velhos registros, é aquilo que você já sabe, né? E aquilo que você já sabe é aquilo que você viveu. Se você fica procurando só nisso e você não dá espaço para que o inesperado chegue, né? Você não entra no espaço do silêncio entre os teus pensamentos, você não vai ser capaz de encontrar uma solução mais criativa, uma solução que pode criar mais para você, porque você está forçando isso de alguma forma. Você está indo buscar essa solução nos teus velhos padrões. E talvez a solução, talvez não, sempre a solução que você precisa, ela está nesse outro espaço, está no espaço da intuição. E a intuição é esse espaço grandioso que você se coloca quando você está em conexão com o seu eu interior. Porque quando você está em conexão com o seu eu interior, você está automaticamente sintonizado com o seu eu superior, com o seu plano espiritual. E é de lá que vem todas as soluções que a gente precisa para todos os desafios que a gente enfrenta aqui no plano físico. O estado de alerta, então, o estado de alerta, que é a prontidão para o presente, no campo da incerteza, encontra seu objetivo e sua intenção, o que permite a você aproveitar a oportunidade. Então, né, estado de presença, é você estar com a atenção no momento, como nós vimos ontem. O que é a oportunidade? Ela está contida em todos os problemas que você tem na vida. Em cada um desses problemas está a oportunidade de um desafio maior. De um benefício maior. Com essa percepção, você se abre para toda a gama de possibilidades, o que preserva o mistério, o encantamento, a excitação e a aventura da vida. Todo problema pode ser visto como uma oportunidade de benefícios maiores. Fica-se alerta para as oportunidades quando se está assentado na sabedoria da incerteza. E quando a prontidão encontra a oportunidade, a solução surge espontaneamente. O resultado é o que se chama comumente de boa sorte. Sorte nada mais é do que uma prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Olha que legal, né, a ideia. Então, estado de presença, estar com a atenção voltada no seu momento presente, não no passado e nem no futuro, mas considerando, né, com a consciência, o estado de presença, ele automaticamente está relacionado com a nossa consciência. Porque quando você está na presença, você está mais consciente com tudo aquilo que vai chegando, né? Porque a tua presença está ali inteira e você é capaz de perceber de forma mais clara todas as possibilidades que chegam para você naquele momento. Se as duas estiverem misturadas, a observação atenta do caos, daí emergirá uma solução que será evolucionariamente benéfica para você e para todos os que estiverem ao seu redor. Esta é a perfeita receita do sucesso. Ela está baseada na lei do distanciamento. Então, a ideia, né, central do distanciamento é justamente essa ideia do soltar, da confiança que você tem, que tudo vai acontecer no momento certo, que o seu desejo vai se realizar sim, porém você precisa ajudar o universo a te ajudar, né? O universo sempre sempre vai te dar aquilo que você está pedindo. Lembra que nós conversamos ontem? O universo não conhece não, ele conhece sim. Tudo que você pede, vem. A questão é como que a gente pede. Só que o nosso pedir não é na palavra, é também,
né? A palavra tem poder, mas muito mais do que a palavra é o que nós estamos vibrando, porque a linguagem do universo é a linguagem da energia, é a linguagem da vibração. Então, se você não está na vibração coerente ou congruente com aquilo que você está desejando, você não vai alcançar, né? Eu quero alegria, eu quero felicidade, mas eu estou o tempo todo reclamando, estou triste, estou depressiva, não me contento com nada, não sou grata por nada. E a gratidão, gente, assim, a gratidão é o que mais nos aproxima desse processo de criação, da nossa potencialidade de criação, mais nos aproxima do ser mágico que a gente é, no sentido do poder que nós temos de criar. Porque se nós não somos gratos pelo aquilo que a gente é, ou por aquilo que a gente tem, como que a gente vai reconhecer aquilo que pode chegar? Né? Nós falamos aqui, agora não me lembro qual dos dias do nosso encontro, é ser para ter. Se você quer ter alegria, você tem que ser a alegria. Se você quer ter, porque num primeiro momento, isso até é estranho de falar, né? Porque você assim, mas como assim? Eu não tenho, eu quero alegria. Lembrando que quando você diz eu quero, você está mandando para o universo uma mensagem de escassez. Você está dizendo porque você não tem. E aí o universo vai, bom, você quer alegria, então eu vou continuar mandando aquilo que você quer, né? Que você está vibrando na tristeza, você quer, você não é aquilo. Então por isso que é o ser para ter. E nesse momento é quase um forjar mesmo que a gente precisa, né? É você se colocar naquele lugar, é como se fosse um teatro mesmo. Você vai, no começo isso soa muito falso, né? Poxa vida, mas eu tô aqui, mas eu preciso me colocar nesse espaço de alegria. Eu preciso me sentir próspera. Eu preciso ser essa energia, porque primeiro tudo é energia e depois se materializa. Tudo antes de aparecer no mundo material, no mundo físico, ele está no mundo energético. Tudo. O que está embaixo é igual ao que está em cima, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, primeiro, né, lembra, eu comentei também aqui, não vou lembrar qual é a live, mas o universo é mental. É a primeira lei do Kaibai. O universo é mental, é a nossa mente que cria a nossa realidade. Por isso que nós temos que ser para ter. Tudo aquilo que a gente quiser ter, nós precisamos antes ser. E isso quer dizer o quê? É vibrar nessa frequência, vibrar nessa energia daquilo que você quer ter. Como que ressoa isso para vocês? É estranho? Faz sentido? A Márcia colocou assim, oi Márcia, seja bem-vinda, querida. Kátia entrou agora, seja bem-vinda. E aí, gente, fez sentido? Faz sentido? Coloquem aí o coraçãozinho para eu saber. Então agora a gente vai para a parte em que ele coloca os itens, né? Como que a gente aplica a lei do distanciamento no nosso dia a dia? Então, primeiro, comprometer-se hoje, né, no caso amanhã é o dia do nosso exercício, comprometer-se com o distanciamento, dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é, evitar qualquer julgamento e evitar a imposição rígida das suas ideias sobre como as coisas devem ser, não forçar soluções de problemas. Então, distanciamento é manter essa mente aberta, né? Manter o nosso campo aberto para que as coisas que a gente deseja entender ou para as coisas que a gente deseja manifestar,
encontrem o solo fértil aqui no nosso campo, no nosso ser, para se mostrar e para se manifestar. Então, distanciamento é isso, né? É se colocar nesse estado de abertura e de confiar que tudo vai acontecer. 2. É transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Na disponibilidade para aceitar a incerteza, as soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem e do caos. Quanto mais incertezas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir, porque a incerteza é o caminho da liberdade. Por meio da sabedoria da incerteza, você encontrará a segurança. Então, acreditar na incerteza. Acreditar na incerteza é acreditar, é ter certeza que tem uma força maior, um ser maior, uma lei maior que organiza tudo. Nós nunca estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. E novamente vou repetir, se você deseja alguma coisa, é porque isso já é seu. Isso já está no teu campo. O que você precisa fazer é se alinhar com esse campo, é se alinhar com essa vibração, para que isso se manifeste aqui. E não duvide, não coloque uma pontinha de dúvida, porque vai acontecer. Se você duvida, você já desestabiliza toda a energia da criação, toda a energia, porque você está duvidando do Criador. Você está duvidando do universo que opera, que faz funcionar tudo aquilo que existe no mundo, tudo aquilo que existe no céu, enfim, olha só, os planetas. Como que a gente vai duvidar que tem uma força maior e mais inteligente do que a gente e que sabe tudo quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para as galáxias, para o nosso sistema solar? Como se alinhar, Neuci? É se alinhar, primeira coisa, é cuidar, né? É o orar e vigiar, cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É isso que tem que estar alinhado, né? Quando a gente está, primeira coisa, lá do primeiro exercício, né? Você se voltar para o seu eu interior. É você realmente acreditar que você é capaz de criar tudo aquilo que você deseja. Ó, aqui ele falou, aqui ó, vou repetir a frase aqui, lá do começo do texto de hoje. A fonte de riqueza e abundância e de qualquer coisa no mundo físico é o eu, é você. É você que cria tudo. Né? Lá na lei de causa e efeito nós vimos que tudo que a gente vive é nós que criamos a partir da nossa frequência. Então, se alinhar, primeira coisa, o universo só diz sim, e o universo é só amor. A gente pensa que o ódio é o sentimento contrário do amor, né? Mas não é. O sentimento contrário do amor é um medo, porque é um medo que nos amarra, é um medo que faz com que a gente desista dos nossos sonhos e que a gente acredite em nós mesmos. Então, primeira coisa, se a gente conseguir eliminar o medo da nossa vida, o medo de não conseguir, o medo de não dar conta, o medo de ser, né? A insegurança é uma forma de medo. Tirando isso, né? Ou diminuindo isso, manter os nossos pensamentos elevados, manter os nossos sentimentos e as nossas emoções na vibração do amor, da alegria, da certeza, da certeza no sentido de que nós somos capazes, e não aqui, a incerteza que está falando aqui é a incerteza de como as coisas vão aparecer para nós. Então, quando estamos alinhados desta forma, nós abrimos o nosso campo, a gente não oferece resistência para que aquilo que a gente deseja chegue. Porque se eu tô aqui, né? Eu tô aqui vibrando eu quero o carro. E aí eu desejo aquele carro lindo, maravilhoso. Bah, visualizei assim, né? E
projetei, mas daí eu começo, mas esse carro é demais para mim, mas esse carro aí eu não vou conseguir pagar, mas quanto custa o seguro desse carro, mas pronto, eu já me desalinhei toda, né? Então eu tô criando bloqueios para que isso, né, que o meu desejo se realize. É nesse sentido. E por último, né, ficou claro, Nilce? Ou conseguiu melhorar a tua percepção com relação a isso? E o terceiro elemento, então, o primeiro, então, compreender, né? Comprometer-se com esse distanciamento. O segundo é transformar a incerteza como ingrediente da nossa experiência. E o terceiro, então, que é entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação de poder que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de escolhas. Então é isso, era mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Quando você entra no campo das possibilidades e você, poxa vida, assim, faz o exercício agora de você, assim, fecha, né? Quem aceitar aqui o desafio, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu cardíaco e pensa assim, se imagina que você pode criar qualquer coisa que você deseja. É como se você tivesse uma varinha mágica e o chapéu ali do mágico, ou a varinha da fada, e que você pudesse criar qualquer coisa na sua vida. Qual é a excitação que isso promove? A excitação no sentido assim, né? Olha, a gente percebe, até parece que, né, o nosso corpo se expande, a nossa energia se expande. Então é isso que está mostrando, isso está revelando para nós que nós temos essa capacidade, porque nós estamos sentindo isso. Isso faz parte do nosso campo. Então, quando você chega nesse... quando você agir assim, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura da vida. E encerramos aqui a leitura da nossa sexta lei, a lei do distanciamento. Então, né, gente, assim, se a gente for olhar desde o primeiro aqui, a gente vai vendo como uma lei, ela vai entrando, né, como uma lei vai fazendo sentido e vai complementando a outra lei. Então, realmente, assim, uma leitura maravilhosa. E disciplina, né, que a gente teria que... A Vanessa escreveu antes aqui, né, que, olha, que exercício, exatamente. A disciplina para a gente fazer e para a gente se colocar nisso, e mais do que isso, o que eu estou sentindo, né? Venho há muito tempo assim, porque desde que eu comecei a entrar em contato com essas ideias e tentando realmente colocar isso em prática, o maior desafio é a gente se manter nisso durante o nosso dia, porque a nossa vida aqui, parece que quando a gente lê essas coisas, parece que a gente entra num outro campo. A gente entra numa outra realidade, né? E o desafio é trazer essa sensação, esse sentimento dessa realidade que a gente sente enquanto está lendo isso para a nossa vida cotidiana, que é onde aqui, né, eu estou aqui para experimentar tudo isso e realizar tudo isso. Então, quando acontece uma coisa chata, quando você se desentende com alguém, seja na família, seja no teu trabalho... E aí você precisa lembrar que você precisa manter a tua elevação, você precisa lembrar, olha a lei do karma, né? Que quando você está sentindo alguma coisa, não é com relação àquela pessoa, é com relação àquela situação. E você pode mudar, você pode transmutar esse sentimento na hora. Então, tudo isso é um processo de autoconhecimento e de autopercepção o tempo inteiro. Então, é o tempo inteiro o estado de presença. É o tempo inteiro aquela atenção que a gente leu ontem. Aquela atenção no presente, a atenção nos teus sentimentos, né, naquilo que você está. E sempre, sempre com esse emanando amor. Amor. Porque como nós vimos... Todos nós, quem a gente ama e quem a gente odeia, vamos dizer assim, eles vêm do mesmo lugar.
E eles são tão merecedores de estar aqui quanto nós. Esse é só um julgamento que a gente faz daquela pessoa. Então, esse amor incondicional que a gente precisa aprender e é a partir dele que a gente mantém a nossa vibração, que a gente mantém o nosso estado, é isso que faz com que a gente se alinhe, ou que a gente vá limpando essas camadas que nos impedem a gente de se alinhar com os nossos desejos, para que a gente concretize eles aqui. E uma das coisas assim que eu tenho feito, toda vez que eu me pego nessa situação, de eu estar reclamando, de eu estar reclamando, dizendo assim, com aquele mau pensamento com relação a alguém, né? Ao meu filho que não fez aquilo que eu pedi, porque, sabe, aquela coisa que a gente vai fazendo, toda vez que eu me pego consciente disso, eu vou para uma afirmação positiva, eu vou para um mantra, eu vou para uma palavra que me faça, principalmente para os mantras do eu sou, porque daí eu saio daquela energia que eu estava ali de reclamar, de ficar rememorando uma coisa que já passou, e daí eu vou trazendo aquela energia de novo. Então esse estado, né, de presença é que vai fazer que a minha consciência se eleve, que a minha consciência se expanda. Né? O que nós lemos aqui, a pobreza, ela é uma consciência que está limitada, é uma consciência que está pequena. E o que é essa consciência pequena, limitada? É quando a gente entra nesses estados de julgamento. Lembra a primeira lei? Só por hoje não julgarei nada que aconteça. Então, se a gente for olhar assim, todo dia acontecem situações para que você coloque em prática todas as leis que esse autor traz para nós aqui. Todas as leis. Mas a gente precisa estar com esse estado de presença enquanto nós estamos fazendo as nossas coisas cotidianas. Quando eu estou lá lavando a louça, quando eu estou limpando a casa, né? Quando eu estou estudando. Estudando a gente está quase, né, concentrado muito ali no estudo, mas quando vem alguma coisa desagradável que você precisa sair desse lugar imediatamente, né? O quanto antes você sair do pensamento negativo, da reclamação, do julgamento, mais rapidamente você se alinha. Então, coisas interessantes para a gente pensar. Queridos e queridas, eu agradeço a companhia de vocês. Então, essa foi a nossa sexta lei. Amanhã eu espero vocês para o último encontro, que é também um capítulo lindo, que é a lei do Dharma. Só vou adiantar um pouquinho para vocês aqui, ó. Ou do propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? É lindo também esse, é bem curtinho, ele finaliza bem curtinho, e aí depois aqui tem umas ideias das conclusões aqui para a gente conversar. Então, agradeço imensamente a presença de vocês aqui, e eu espero amanhã, às 9 horas, às 21 horas, para a gente fazer o nosso último encontro, o último capítulo das 7 leis espirituais do sucesso. Até mais! Putz.